Oi, muito obrigada por assistir a mais essa aula do nosso curso. Nessa aula, vamos falar de matrizes. Matrizes, eles são similares aos vetores no sentido que ele só pode conter um tipo de elemento atômico, como já vimos na aula passada. Esse elemento pode ser numérico, lógico, de caráter. O importante é que ele só pode ser de um tipo e ele é bidimensional, é linhas por colunas, e esse é o padrão dele. Pode ser transformado de outra forma, mas a gente não vai ver essa função porque ela realmente não vai ser, a gente não vai utilizar nesse curso de R básico. Então, como vamos fazer as matrizes? A matriz se faz utilizando a função básica do R matriz. A gente vai alimentar ela um vetor ou um conjunto de dados, ou nesse caso aqui, quando a gente vai fazer números dados numéricos sequenciais, a gente vai usar a função concatenar e os dois pontos. Então, vai ser, eu quero uma sequência de 3 a 14. Mas eu podia também ter utilizado a função de sec, e ter colocado de 3 a 14 com incremento de 0,4, 0,5, 1, 3, coisa. O legal do R é que ela é muito, como é uma linguagem, ela é muito flexível. Então, eu posso colocar aqui uma função dentro de função para aproximar aos dados que eu quero. Nesse caso aqui, eu quero uma matriz que vai conter os números de 3 a 14. Ela vai ter 4 filas. Eu podia ter colocado colunas, e aqui, em vez do any row, eu teria colocado col. Para assignar aqui seria os números de colunas. Nesse caso aqui, eu vou colocar o de linhas. E eu quero que essa organização sequencial seja de acordo com a linha. A gente vai usar a direção da linha. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou criar essa matriz. Essa matriz vai ter esse formato. Como eu pedi para que que essa sequência seja organizada por fileira, então a primeira linha é 3, 4, 5, a segunda linha 6, 4, 5, 6, 7, 8, e assim por diante, ao número das linhas que a gente tinha determinado como 4. Se eu for olhar a estrutura dessa matriz, você vai ver que eu tenho 4 linhas, 1 a 4, e 3 colunas, de 1 a 3. E esses são a sequência que está dentro da organização. Se eu perguntar se essa matriz é numérica, ela vai me dizer que sim, ela é uma matriz numérica. Agora, se eu tivesse dito que a organização por linha é falsa, que ela não é, vamos criar essa matriz para ver a diferença. Lembre-se que aqui, 3, 4, 5, 6, 7 coisas, ele está organizado por linha. Ao fazer essa matriz aqui, deixa eu rodar. Você vê que aqui, a organização não é por linha, eu continuo sendo uma matriz 4 por 3, 4 linhas por 3 colunas, só que a ordem é por coluna. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas. Então, eu peguei o vetor que eu criei, essa sequência de 3 a 14, e eu organizei aqui, nesse caso, nessa matriz N, por coluna. Ele continua sendo o mesmo número de coisa, a ordem simplesmente é diferente. E ele continua sendo um vetor numérico. Agora, eu posso pegar essa coluna e dar nome a elas. Então, eu posso pegar e eu vou criar um vetor com o nome das linhas e um vetor com o nome das colunas. Deixa eu pegar aqui para ficar mais visível. Aí eu vou criar uma matriz P, que vai ter a sequência igual a da minhas matriz anterior, de 3 coisas. Ela vai ser organizada por
por fileira, e eu vou usar eu vou atribuir os nomes dentro dessa argumento dentro da função matriz, e dentro eu vou colocar a função list para dizer que eu vou colocar a lista de nomes na linha, sempre primeiro linha, depois coluna. Essa vai ser o nome das minhas linhas e essa vai ser o nome da minha coluna. Eu coloquei aqui essa mais, pronto. Então, eu vou criar essa matriz e ela vai, se a gente ver aqui, criei a matriz. Se a gente olhar a matriz, você vê que agora ela tem o nome, ela vai ter o nome das linhas e vai ter o nome de coluna. Para as colunas, e ela vai estar organizada por fileira. Se a gente for olhar a estrutura dela, ela tá dando a mesma informação de antes, que ela tá números inteiros ou numérico, né? Ele vai estar com 4 colunas e quatro filas, 4 linhas em 3 colunas, uma 3, uma 4. Essa é a ordem. Ela vai ter atribuições. A gente atribuiu o nome de 2 listas. A primeira lista é o nome das linhas, e ela vai estar em caractere. E a segunda atribuição é da segunda lista, que a gente colocou de coluna, e ela vai estar nessa daqui. Então, isso é o legal da estrutura, porque ela resume bem como está organizado o objeto que a gente está vendo. Aí a gente pode perguntar, essa matriz continua sendo numérica, mesmo quando eu coloquei os rótulos nela, para o nome das minhas linhas e minhas colunas? Sim, ele continua sendo numérico. Ao colocar essas linhas, ele passou a ter caractere? Não, ele não passou a ter caractere. Então, esses tipos de detalhes é interessante. Agora, vamos pegar essa minha fileira aqui. Deixa eu refazer aqui com um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu voltar aqui. E agora vamos acessar os elementos dessa matriz. Aqui eu vou querer a primeira linha da terceira coluna. Eu quero o objeto que esteja dentro dessa posição, que está na primeira linha e na terceira coluna, que é 5. Antes disso, deixa eu limpar aqui e colocar o P na nossa matriz aqui para ser mais fácil de ver. Então, o que eu quero aqui é o elemento que está na linha 1 e na coluna 3, que é o 5, que a gente já viu. Aqui tá. Aqui eu quero o elemento que está na linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 2, que seria o 13. Aqui está o 13. Eu quero aqui toda a coluna 2. Porque, toda a linha 2, eu quero dizer. Porque eu especifiquei qual linha eu quero e não coloquei nada na coluna, então isso quer dizer que eu quero todos os elementos daquela linha. 6, 7, coisa. Tá a minha linha completa aqui. Aqui é o contrário, eu quero todos os elementos da coluna 3, porque eu não especifiquei qual é a linha. Ó, tá vendo? 0, vírgula, linha. E aqui vai me dar todos os elementos da coluna 3. Então, ele é tranquilo da gente coisa, assim, só tem que lembrar bem que o padrão é linha por coluna, tá certo? A gente também pode, como vetores, a gente pode fazer computações com as matrizes, certo? Então, a gente pode fazer as operações matemáticas usando matrizes. Só que as dimensões das matrizes têm que ser iguais. Então, se eu vou utilizar, eu tenho que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, as matrizes que a gente for utilizar. Então, e o legal disso é que, ao calcular essas matrizes, fazer essas operações matemáticas, o resultado vai ser a matriz. Que seria o que quando a gente fazia no ensino médio com a mão. Só que aqui o R faz de uma maneira muito mais rápida. Então,
Vamos primeiro criar duas matrizes. Aqui você já vê que aqui não é com número sequencial, eu estou dando a ele uma sequência específica de números. Eu vou fazer minha matriz 1. Tá vendo que ela está organizada aqui, porque eu disse que o número corrente, e eu não avisei para ela se era a ordem da minha fileira era por ordem de fileira ou não. Quando eu não digo que é por ordem de fileira, ele assume que é por ordem de coluna, tá vendo? Então, eu coloquei aqui minha matriz, eu criei minha matriz 1, vou criar minha matriz 2. Ela também organizou aqui, ó, por ordem de coluna, porque eu não disse que é por ordem de fila. E agora vamos fazer as adições, os resultados. Eu estou usando essa função aqui para a gente poder ver, porque eu estou criando um resultado para todas as minhas operações matemáticas. Então, para a gente não confundir os resultados, eu estou pedindo aqui essa função que concatena a informação e imprime o resultado. Imprime o que eu coloco aqui. Então, ele vai escrever isso daqui com as separações dentro do meu resultado. Então, o resultado da adição da matriz 1 mais a matriz 2, eu vou criar esse vetor, eu vou colocar o resultado dessa adição e o resultado. Esse é o resultado da minha adição de matrizes. Eu vou fazer isso o mesmo para a subtração, tá vendo? Matriz 1 menos matriz 2. E esse vai ser o resultado da minha subtração. Eu posso também multiplicar. E ele vai dar o resultado. E eu também posso dividir ela, e ele vai dar esse resultado. Resultado da divisão. Isso daqui que está aparecendo, que você está vendo menos infinito, é justamente infinito. O R, ele tem algumas funções que é interessante, que são objetos que eles estão automáticos dentro dele. Um deles é infinito. Tá vendo? Ele é um objeto que ele vai ter, em teoria, o vetor dele que é infinito. Eu também tenho o que é outro objeto, que é o π. Dentro desse π, aqui, ele vai me dar, vai estar contido dentro dele o π, o número π. Eu também tenho o objeto NA, que significa que ele não é um número. Se eu colocar aqui para você ver, aqui, ele significa que ele não é um número. Esses são aqui, ó, infinito positivo, infinito negativo, ele tem vários argumentos que ele já vem internos. O NA, ele não é um número. Geralmente, quando você está com o que está faltando dado, eu acho que é NA. Mas esse daqui é geralmente missing data. Esse daí vai ser você tem que estar dentro do vetor, para dizer que não está ali. Então, você tem essa função. Então, nesse caso aqui, na minha matriz, ele deu um número a infinito, um vetor infinito ao negativo. Ok, vamos ir para... antes de eu fechar aqui, ó, você está vendo que ele mostra aqui, ó, o número, ele vai me dar informações no meu ambiente das colunas, dos objetos que eu vou criando. Por isso que eu estou afastando aqui. A gente vê observando pelo próprio R, pelo console do R, do nosso RStudio.
Vamos fazer agora os cálculos de álgebra matricial. Aqueles que a gente fazia em ensino médio, e às vezes a gente faz também na graduação, dependendo das matérias. Você sabe que era aqueles que a gente fazia, que era gastava um montão de papel, que era muito, 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 assim, laborioso. O R faz de uma maneira muito mais fácil para a gente. Então, eu vou criar uma matriz 2 aqui. Eu vou usar, em vez da função de concatenar, a função sec, para você ver que pode. Esse daqui eu podia ter colocado um vetor, alguma outra coisa aqui. Eu estou criando uma matriz com números de 1 a 100, com 10 colunas e 10 linhas, em 10 colunas, ou seja, vai ser uma matriz quadrada. Eu já vou tá dando o nome da minha colunas em linhas. Então, ó, o de names, e eu estou listando o primeiro com a função de concatenar as linhas, e depois, vírgula, né? Depois eu estou dando as colunas. Lembrar muito os parênteses para que estejam todos fechadinhos. Mas geralmente o R avisa quando você está faltando parênteses, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, tá vendo? Errou. Ele disse que tem alguma coisa errada porque está faltando um parênteses. No entanto, isso aqui é muito importante a gente ficar prestando atenção. Então, eu vou criar essa matriz. Vamos dar uma olhadinha nela, ó, tá vendo? É a minha matriz 10 por 10. As minhas colunas têm os nomes de coluna A coluna J, linhas 1 a linha 10, certo? Então, vamos fazer aqueles cálculos chatos que a gente fazia lá no ensino médio. Em que algumas pessoas achavam relaxante, minha irmã, por exemplo. Então, o cálculo de determinante. Eu vou assignar aqui. Eu também podia ter feito aqui. Então, eu vou assignar com a função det, que é a função para cálculo de determinante, da matriz M2 que a gente acabou de construir. E eu vou assignar esse dado aqui. E, olha, é 0. Sem muito trabalho, sem organização. Agora eu vou fazer também a matriz transporta, certo? Isso significa que eu vou trocar as linhas por colunas. Então, eu vou transpor ela. Essa vai ser a função T, né? E aqui está a matriz que eu quero transpor. Então, vamos colocar aqui. E aqui, ó, tá vendo? Colunas aqui, linhas aqui. Essa função é útil, às vezes, para alguns cálculos que a gente queira fazer mais tarde em análises. Também a gente pode fazer uma matriz de identidade, e aí a função é diag. A gente vai dizer que aqui a diagonal vai ser 1. Eu estou colocando que a coluna é 10 em 10, porque a nossa matriz M2 é de 10 em 10, e a gente está querendo fazer uma identidade com ela. E eu vou colocar aqui para rodar. Você viu? Eu criei uma matriz de identidade. Aqui estão 10 linhas, 10 colunas, e a diagonal é igual a 1. Eu também posso fazer a inversa de uma matriz invertível. Então, eu posso ver se essa matriz que eu criei aqui, ela é invertível. Você lembra que quando a gente fazia esse cálculo, a gente às vezes tentava fazer, não conseguia fazer, e depois o professor dizia assim, olha, essa matriz não é invertível, aqui a gente pode fazer de uma maneira muito mais tranquila. A gente usa solve dessa matriz, eu vou assignar o resultado dele para esse objeto inversa, e eu vou pedir para o R me calcular. E ele está me dizendo que é impossível calcular, tem algum problema aqui dentro. Então, é tanto que eu coloquei aqui. A inversa, esse objeto não existe, ele não conseguiu fazer esse cálculo. Por quê? Porque a matriz M2, ela não é invertível. Então, eu vou aqui criar uma matriz
invertível para a gente ver como ela resolve isso, tá vendo? M invertível, matriz invertível. Eu estou dando uma sequência de 1 a 4, de 2 linhas por 2 colunas, certo? Se eu não quisesse dizer aqui linhas por coluna, aqui ó, o número de coisas, se eu tiver colocar nessa ordem, ela vai entender também da mesma forma que o log entendia o que a gente queria dizer, tá certo? Então, vamos colocar aqui minha matriz invertida, tá vendo? E eu vou pedir para resolver essa, para ver se eu posso inverter ela. Então, vamos ver aqui. Ela fez coisa, você viu que ela não acusou nenhum problema. E aqui está a minha matriz invertida. Fez todo o cálculo e ele montou para mim a matriz. Agora vamos falar um pouquinho de matrizes com dados qualitativos. Eu vou criar uma matriz com dados qualitativos aqui. Aqui eu vou criar uma matriz de cidades. Dentro dessa matriz eu vou colocar como dado. Você está vendo que eu coloquei data igual, mas aqui nas anteriores eu não coloquei. Eu só coloquei a sequencial, por causa da ordem pode. Se eu quisesse colocar aqui só isso, eu poderia colocar, contanto que eu colocasse outro número. Como eu não estou avisando nada aqui, eu prefiro colocar a data igual, só para ser mais fácil a gente visualizar, certo? Então, eu vou criar essa minha matriz. Vamos dar uma olhadinha dentro dela. Você viu que ele me criou uma matriz de 5 linhas com uma coluna. Realmente não tem muita utilidade. Aqui seria muito mais interessante criar um fator do que criar essa matriz. Mas eu quero ensinar uma outra coisa, tá vendo? É uma matriz de caracteres com 5 linhas, uma coluna. Essas são o que tem contido. Eu vou fazer uma de estado e eu vou fazer uma de região aqui. Vamos rodar essa daqui. Tá vendo igual? 5, coisa, região. E agora eu vou fazer uma matriz com região. Da mesma forma que tem a região, 5 linhas, coisa. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero construir uma matriz com essas informações aqui. Então, eu vou utilizar a função cbind, que eu estou combinando colunas. Então, eu vou combinar a minha matriz que era 5 linhas, em uma coluna de cidades, a minha matriz de 5 linhas e uma coluna de estado, e minha matriz de 5 linhas e uma coluna de região. Então, eu vou combinar esses vetores, com essas minhas matrizes, e vou criar uma matriz que eu vou chamar a matriz quali. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver por aqui. Vamos dar uma olhadinha nela. Minha matriz quali, tá vendo? Tá aqui as minhas filas e minhas colunas. Minha coluna de cidade, minha coluna de estado, minha coluna de região. Agora, como você pode ver, ela é muito desorganizada, tá muito... assim, é por isso que a gente geralmente... No R, a gente usa esse tipo de informação de matrizes coloniais, prefere usar o data frame, que fica mais organizado, a gente fica mais fácil de utilizar, manipular, mas mesmo assim é importante saber como fazer, né? Então, da mesma forma que eu acessei usei suscritos para acessar dados específicos de uma matriz numérica, eu posso fazer também para uma matriz qualitativa. Então, por exemplo, aqui está a minha matriz completa e eu vou pedir para ela os dados que está na minha primeira linha, na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, PR. Eu quero a minha coluna 3, que vai ser todas essas daqui com as regiões. Aqui as regiões. Eu quero todo que está na linha 4. Então, vai me dar aqui a cidade, o estado e a região. Então, isso aqui é o básico de matrizes. Bons estudos e até a próxima aula.